Obrigada. Ó, apareceu aqui. Não, apareceu. Mas essa questão, mas eu acho, Carol, que essa questão da receita, pelo que eu lembro, a Carol chegou a conversar com alguém, assim, eu lembro de a gente disso ter, eu lembro desse papo, disso ter sido indicado por alguém, do tipo, não se preocupe. Sabe aquelas coisas assim? Não se preocupe. Falou, a gente se precipitou em acreditar. O fato é isso. E ninguém foi atrás da informação, né? A gente aprovou. Eu acho que a gente não podia. Gente, era tudo muito imaturo ainda. Mas o que é que precisa de fazer agora? Isso eu não entendi. Você tem que estar sempre com um registro na Receita válido e todo ano apresenta uma declaração de que continua sem fins lucrativos, sem empregados. Porque a questão não é nem dinheiro, porque dinheiro a gente recebe, tem umas despesas muito pequenas. Agora vai ter aluguel, mas é a questão de não ter empregados, entendeu? Que facilita tudo, entendeu? Facilita, mas não dispensa que você apresente essas declarações de que você não tem empregado nenhum, de que você é sem fins lucrativos, entendeu? E aí o Ari representa a gente junto à Receita. Para isso, o presidente tem que passar uma procuração para o escritório de contabilidade representar a gente. E venceu a que eu tinha dado para ele. Entendeu? Exato. E agora eu vou fazer, então, novembro. Ele, pelo que ele comentou, a gente só vai precisar disso. Não, porque a declaração está toda certinha. Só vai precisar disso para a entrega da próxima declaração. Então, que é abril. Para a Assembleia esse ano, ele me passou, eu nem levei para a Assembleia, mas ele me passou, além dos balancetes, os nada consta, entendeu? Nada consta, Sim. Quer dizer, CPF regular, tá tudo certinho. Ele tira... E aí, eu acho até que, eu estando cadastrada, depois eu faço isso até pelo meu token. Também, pode. Entendeu? Estando meu nome lá, a gente até consegue, junto com a Ari, acompanhar, se a gente quiser, independente dos relatórios, pelo token cadastrado lá. Eu acho que isso é possível. Porque eu lembro que pela Eletrobras eu fazia algumas coisas pelo meu token na Receita. Eu quero ver se uma coisa para a gente aprender, Liana. A gente não sabe disso. Eu acho que sim, não é só quando você cadastra o responsável na Receita, tendo o token digital, você consegue acessar o seu, ou se você colocar o CNPJ sendo o seu cadastrado, você acessa também. Legal, bom saber. Então, assim, a gente acaba conseguindo... precisa de uma certidão, a gente não pode a gente mesmo entrar e imprimir, por exemplo. Daí uma coisa que, se funcionar, é uma coisa para a gente botar no nosso manual, então. Que Sim. Uma informação que a gente não tem, nunca usou, e pode ser útil. E pode ser útil, sim. Mas eu quero ver se o Banco do Brasil vai responder você, porque aquela gerente foi muito positiva quando falou comigo. Eu tô dando uns dias, senão vão pro telefone. O problema é que eles nunca atendem a gente por telefone, entendeu? Essa agência tem muito assim, a gente não tinha um gerente de conta e não tem, mas aquela gerente é gerente de relação com empresas. Então, ela me pareceu que é uma mudança lá no Banco do Brasil para ser atendido, né? Porque ela tem que mandar chaves para vocês e instruções, né? Para vocês habilitarem os equipamentos e tudo. Claro. E ela falou que era possível fazer, me falou assim, não vai ser preciso elas virem aqui ao banco, não. Então, estou cruzando os dedos, torcendo para ser verdade. Tá. Falando sobre isso, eu queria perguntar, faz quantos dias que você mandou esse e-mail para o Banco do Brasil? Já tem uns dias. Já tem mais de uma semana. Acho que vale eu vou remandar, sim. E ligar. Porque uma coisa que a gente vai ter despesa agora em outubro, tá? Renovação do website, renovação do provedor, aí vai dar quase uns R$500. Tá. Então, eu inclusive estou numa batalha com a HostGator, que é o nosso provedor, para... O que foi isso, Carolina? Eu vi lá uma resposta deles, nem entendi. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo para que todas as contas com ele seja anual, não seja mais semestral. A gente combinou isso, né? Na última vez. Isso, a gente combinou isso e eu ia cobrar isso um mês antes das despesas aparecerem. Isso, e aí, a orientação que eles deram. Só que o sistema deles é muito tosco, porque está tudo meio automatizado
E aí o automatizado não deixa eu conversar com o financeiro deles. Então, o automático não tem a opção de eu pedir para tudo ser anual e na mesma data. Para a gente não ficar com 3 datas. Na verdade, a gente tem 5 boletos por ano com eles. Eu queria um boleto só por ano. Então, eu estou tentando resolver isso com eles. Por e-mail a gente não consegue, Carol? Se a gente mandar um e-mail para Então, eu estou falando com a ouvidoria. Eu estou em diálogo com a ouvidoria, que é o único canal que eu consigo escrever. Porque todos os outros canais com eles é robô respondendo ou é um botão lá que não tem a opção que eu preciso. Então, eu estou na ouvidoria pedindo para resolver. Prestador de serviço virando banco, né? Aquela que você precisa passar para eles e vai... Né? Não, aperte 0 se precisa falar com o gerente e depois pergunta o que você precisa. Você viu? Isso é engraçado até tá fora, né? Não sei se você viu que tem um anúncio aqui na televisão aqui agora no Brasil, que é isso. As lojas, o cara vai na padaria, na oficina, aí o cara faz uma burocracia danada, assim, ainda bem que o seu negócio não atende você como se fosse um banco. Exato, eu vi essa propaganda. Não, gente, teve uma vez, o meu é o Santander aí no Brasil. Em Portugal, assim, teve uma vez, o Santander, por exemplo, não aceita telefone estrangeiro. Então, todas as minhas questões, assim, sei lá, fraude no cartão, a precisar falar com qualquer coisa no banco, tem que ser via telefone do meu pai. Então, meu pai, eu tenho que estar conectada com meu pai, para o meu pai receber um número, para ele me passar um número, para eu ir avançando no telefonema. Mas o Banco do Brasil era assim também. Eu tive assim, que me inscrever para o Banco Central para reclamar do Banco do Brasil por causa disso. Agora eles até melhoraram via aplicativo, mas se precisar do telefone é um caos. Vamos lá. A segunda coisa eu achei muito positivo. Eu falei com o Pedro Parga na semana passada, na última semana de agosto. E o Pedro veio falar comigo, ele está lá na CCJ, se não me engano, e sobre o programa de saúde mental, que está sendo desenvolvido agora pelo Itamaraty, lá por eles, e que vai ser lançado agora em outubro. E o que ele me pediu? Assim, é claro que o programa foi pensado desse tamanho, ele foi sendo, né, encolhidinho, mas se a gente for pensar no que é o Itamaraty, no que a gente vem se deparando com N coisas, a gente hoje já vê que só pensar em saúde mental já é um avanço. Né? Hoje é dirigido aos servidores, não às famílias. A ideia é que esse leque vai sendo ampliado. Tá? Essa é a ideia do Pedro e de como isso vai sendo tratado. Então, de voltar a ter apoio psicológico, por exemplo, uma coisa que ele sugeriu é que se fizesse, por exemplo, os postos tivessem, e até a série, uma lista de pessoas que atendam e que estejam acostumadas a essa questão da expatriação e dos desafios psicológicos dos desafios que isso coloca e de como isso afeta. Então, terapeutas que costumam atender esse tipo de caso. Mas, por exemplo, isso foi vetado. Por quê? Foi a pergunta que eu me fiz. E a explicação é que você não pode indicar uma pessoa. Vai que essa pessoa não seja boa e a indicação foi sua. Itamaraty. Ah, tá. É melhor não dar nenhum apoio, né? Melhor é isso. É melhor lavar as mãos. Mas... deixar a pessoa se matar de vez mesmo, né? É isso. Mas aí ele perguntou se a ideia dele era criar uma parceria com nós, a ADB e até o próprio Cindy, né, com todo mundo, de fazer com que esse programa vá chegando às pessoas, não apenas via Itamaraty, mas que quando todo mundo está falando sobre isso no mês de outubro, a gente vai abrindo um sinal e vai criando eco e esse programa vai crescendo, vai ganhando força dentro da própria instituição. Né? E para aí depois a gente ir avançando. Né? Então, se a gente, por exemplo, eles não...
casa vetou a indicação de médicos. Se a gente, por exemplo, não pode, ou os postos, por exemplo, nos postos, a ideia é que não se indique mais na série, mas pelo Itamaraty que passe os postos no hall médico, ter a indicação de psicólogos e coisas assim, né? Ou que ver se nós conseguíamos colocar algumas informações desse tipo médica ou de psicólogos quando tem, na revisão, de fazer uma apanhada e colocar nos guias que existem. Né? Ele até a página dessa área de saúde do Itamaraty, junto com o SANS, também está mudando, está sofrendo alterações. Eu lembro que o Lucas até tinha comentado que ele tinha conversado com a menina do SANS e ela passou algumas novidades, mas que a gente não podia divulgar. Lembra que ele colocou isso no WhatsApp algum tempo atrás? Essas novidades também têm relação com esse programa de saúde mental. Então, o Pedro mesmo falou, por exemplo, que eles vão tentar fazer uma página com links mais voltados à saúde, com links mais voltados a programas de saúde diversos, inclusive a saúde mental e questões ligadas à expatriação, e que nesses links eles tinham vontade, pedindo autorização, se eles podiam fazer um link, uma indicação para a página da FSI. Nos linkar nessa página principal, por exemplo. E aí e dar um acesso. O que eu achei interessante, é a casa começando a conversar com a gente, sabe assim, a gente... Eu ia perguntar isso, se essa página vai estar aberta para a gente. Para a gente postar coisas, por exemplo? Para a gente poder ter acesso à informação. Eu acredito que sim. Vai ser uma página web, vinculada ao Ministério, junto com o SANS. Mas sem senha de acesso, então? Eu acho que sem senha de acesso. Sem senha de acesso. A ideia é criar um portal. Tá. Eu não sei se eles vão ter coragem de botar isso aberto, porque isso daria acesso a outras pessoas, claro, até questionar a nossa sanidade dentro do Ministério, né? A imprensa vai começar a pensar assim, nossa, é um bando de louco lá dentro. Mas pelo que eu conversei com ele, a ideia é pegar saúde mental, mas outras questões ligadas à saúde, das mais diversas, e que esse grupo novo que está ali junto ao SANS, junto a esse grupo voltado ao servidor, tem olhado como uma deficiência. Essa deficiência que a gente sabe, mas que agora tem um novo olhar sobre isso. É claro que é um novo olhar, que tem ali está sendo muito aparado, né? Cada vez que eles tentam ser modernos demais, ou melhor, não é nem modernos, mas estarem voltados ao que está acontecendo hoje em dia, alguém vem ali, mas estão começando a dar os primeiros passos. Então, ele pediu, por exemplo, para em outubro, e aí eu tenho que conversar depois com a Michele, com a Elisa, Maria também, que está aqui nos ouvindo, para que a gente, em outubro, por exemplo, faça posts no nosso Instagram sobre saúde mental, por exemplo, né? Por causa dessa semana da saúde mental ali em outubro, ali pelo 14 de outubro. E aí a ADB vai fazer o mesmo, o SIND vai fazer o mesmo e o MRE vai fazer o mesmo. Né, de começar a se trabalhar em conjunto. Mais do que a ideia da saúde mental, o que eu achei positivo foi essa chamada para que se trabalhe em conjunto com a gente. Assim, isso partiu deles e não de nós. Né? Somos sempre nós que estamos ali levando, falando, olha, o que a gente pode fazer por vocês? O que a gente pode fazer com vocês? E agora não. A gente está passando a existir agora, né? É isso. A gente sendo chamado a fazer algo em parceria. Né? Então, talvez seja legal a gente pensar o que a gente pode abordar, de que forma a gente pode abordar, todos nós aqui, para que a gente crie esses posts, né? Pensando no que está sendo falado sobre isso, pensar em expatriação, em saúde mental, até pela visão da família, não pela visão do servidor, para que a gente faça posts que se adequem a essa caretice do Ministério, mas que também entendam esse avanço. Né? E de como a gente até pode abordar isso, talvez, num artigo na nossa página,
Oriane, te pergunto uma coisa. Você falou que eles estão pensando em botar de novo psicólogos dentro do Ministério, de repente, para atender a gente. Eu não sei se como servidor, mas como credenciado, eles estão olhando para esse cenário de novo. E porque eu ia dizer assim, que com a pandemia, hoje foi autorizado a gente ter consultas online, né, também com psicólogos. Então, esse grupo de psicólogos que eles pudessem levantar aqui no Brasil, poderia nos atender também no exterior. Uhum. Esse foi um ponto abordado, assim, que a realidade hoje é outra. Mas é aquelas questões que o Itamaraty está sempre colocando, né, de como ele enfrenta essas questões. Assim, a gente tem que falar, mas a gente não pode falar muito, porque senão a gente parece maluco, sabe assim? Você tem que ter cuidado para não indicar aquela pessoa que agora, sei lá, vamos supor, nesse atual momento, é uma psicóloga, mas que também tem uma página que faz muito discurso de esquerda e você está indicando ela, sabe aquelas coisas assim? Eles têm essa cabeça que vai além do trabalho da profissional. É o que ela é na vida pessoal dela e... Tá. Vocês lembram-se há algum tempo atrás que, inclusive, o Max, que é um spouse, ele pediu para divulgar o site dele de ajuda psicóloga online junto à FSI. Isso tem mais de um ano. Aquele que era Esse eu não lembro disso, porque tem aquela questão daquele programa de apoio, daquele grupo da... Fernanda vai lembrar, que é um grupo religioso, lembra, Fernando? Não. De apoio a famílias. Não, era mesmo é um site, digamos, um grupo de psicólogos online. E ele pediu para nós divulgarmos. Eu até consultei o Fernando nessa altura, se seria o caso. Mas nós tivemos divulgado como convênio, desconto, o objetivo era mais divulgar. Nós tivemos, acho que, 2 ou 3 grupos de psicólogos online. Eu acho que esse não estava lá, não. Não chamava psicólogos online. Estava em algum lugar, imagino, não? Não sei. A gente tinha dois convênios. Portanto, ele é um fundo, né? Portanto, ele é do Itamaraty. Mas isso talvez possa ser, se a gente possa entrar em contato às vezes, até para resgatar isso para esses posts, por exemplo. Esses que a gente tem, acho que ainda estão lá relacionados na nossa página de convênios, com um movimento desse, a gente vai atrás, faz contato e pede material a eles, entendeu? Sim. Sobre família, depressão, expatriação, não sei o que eles têm. Disse, olha, está tendo um movimento no Ministério, vocês podiam entrar nisso. Não podemos, né, indicar. No nosso caso, não, mas assim, a gente pode indicar. É verdade. A gente pode indicar. Mas a FSI pode ter o seu a gente pode indicar, até porque o nosso olhar é família. Eu não tenho nada a ver com essa questão caretinha. Então a gente pode fazer contato e a gente até diz para o Ministério nesse contato, assim, nós temos convênio com mais de um grupo de psicólogos online. Isso. Até nos nossos posts. Nessa tal semana, a gente marca os convênios, vê o que eles podem nos passar de informação. Eu não sei desse que a Ana falou se é o mesmo, mas a gente tem pelo menos 2 lá que a gente pode ir atrás. Vou mandar uma mensagem para ele. Obrigada. Só atualizando, a gente tinha 2 convênios e um pediu para sair. A gente tem hoje só um. Pois é, teve isso. É? Qual é? Onde é que eu posso ver isso? Na nossa página da Está na nossa página. Convênios, está no MyPsi24. MyPsi, é isso mesmo. É esse, exatamente esse. Esse é o do Max. Esse não pediu para sair, né? Não, esse tá vigente. Esse. O que saiu foi o psicólogo online, né? Ana, você consegue fazer contato com ele para ver se se ele tem alguma coisa de saúde mental, conversar sobre isso para essa semana de outubro? Se ele pode, às vezes, nos passar algum artigo ou alguma coisa pequenininha para que a gente possa usar como base para a Michelle, para as meninas criarem o nosso post, assim, né? Aquela coisa da gente falar com alguma propriedade. Aliás, pensando nisso, não sei se o MRE está pensando nisso, mas a gente também poderia fazer uma palestra online. Pode.
Sim, isso também pode ser legal. A É, gente até conversou com o Pedro, até conversou comigo sobre que a gente tinha falado de lives, alguma coisa assim, né? De tentar isso. usar isso como os canais, mas que a gente possa tentar fazer isso e eles de alguma maneira tentariam apoiar esse tipo de. É começar a estreitar essa relação da saúde, estreitar a nossa relação por esse canal da saúde, por esse canal do SANS. É. Mas a gente pode ver com eles, por exemplo, se na Semana da Saúde Mental, que é ali perto do 14 de outubro, se ele, por exemplo, pode fazer uma live sobre isso e a gente divulga. Isso. Seria interessante. É. Boa. E aí a gente pede para a DB e para o Cindy também divulgarem, tipo, a live e a gente tentar. Eu Isso acho que daria pode ser uma. é uma coisa legal que esse Marcos teria uma projeção assim, né, dentro do ministério e seria muito bom para todo mundo, né? Isso, ia ser ótimo. Eu peço para o SANS divulgar na página deles. Falo com o Pedro, a gente divulga pela nossa, a gente pede para a DB e para o Cinto também. Legal. Eu acho que pode ser uma coisa interessante. Porque uma coisa é assim, fazer convênio para dar desconto, fazer um post, divulgar que tem. A outra é fazer um movimento assim, que certamente até esses que já foram, já tiveram na nossa página e não estão mais, e outros profissionais que a gente conseguir localizar, lógico que vão se interessar, porque é uma iniciativa diferente, que abre aí potencial para projetar Já o existe assunto. algum material de divulgação desta semana da saúde mental por parte do Itamaraty? O Pedro me mandou um e-mail, eu vou encaminhar para vocês. Vou encaminhar para o nosso e-mail da FSI ou encaminho o texto no nosso grupo. E para vocês darem uma olhada. Com o Max, ele já me respondeu e disse: ótima chance, tenho algumas ideias que posso compartilhar com você, sim. Então, ele está em Genebra neste momento. Maravilha. Ó, eu vou mandar agora para vocês os documentos, mandar aqui no nosso grupo os documentos de referência que eles estão usando, tá? Estou mandando agora, peraí. É um documento interno, então a gente tem que ter cuidado só nessa. Nossa, a nossa reunião está bem interessante, a gente tinha que fazer uma ata disso aí, hein? Filha, Não é, ter gente? ata. Eu já me perdi, mas diz tudo. Tem gravação depois. Depois a gente. Tendo a gravação, fica ótimo. A já gente disse que eu tenho que ser secretária, mas eu detesto fazer nada. Mas assim, eu fiquei muito feliz quando eles vieram procurar sobre a questão, assim, fiquei assim naquela de que bom, algum movimento está acontecendo de lá para cá. É isso mesmo. Né? É a gente se sentir procurado pela essa primeira vez, assim, eu acho que é muito legal. E a gente tem que dar um retorno, né? Eu perguntei, eu falei com a menina que tinha me ligado semana passada, mandei uma mensagem para ela. Eles estão até agora esperando a cotação daqueles mínimos dados que eles nos pediram, entendeu? Um ponto de computador, um ponto de impressora, um ponto de rede, para nos passar os valores. Já tenho cotação para a sala, tá? Já? Eu não recebi. A Ana tem informações. Fala, mandou-me. Fala aí, Ana. Conta pra gente. Menos de 500. Menos 500? Menos de 500. 1.500 por mês, Ana? Entre 450 e 500. Não, entre 450 e 500. Acho que tá. Menos de 500. Nossa, tá ótimo. Ela mandou tudo, mas ela diz: não divulga ainda, que eu preciso que a minha chefe dê o ok e tudo. Mas tudo incluído, com eletricidade, água, limpeza. Ficou em cima do que a gente conseguiu prever e reservar, né? Achei bom também. E não inviabiliza a gente, porque isso aí não dá metade, dá 1/3, a metade da nossa receita. Mesmo que num ano a gente arrecade menos e tudo, a gente ainda tem
né? Metade para Fica à pagar o volta de contador, o site. 5 mil, né? 5 mil por ano. Sim. Pô, 500 dá 6 mil por mês. A gente não arrecada menos de 10 mil no ano, entendeu? 6 mil por ano. Ok, Ó, mandei para vocês. Né? Dá para pagar, mas A gente vai ficar apertadinho. vai ficar bem apertadinho. O que eu disse, Carolina, é que a gente tem um compromisso. A gente tem que realmente, aquele negócio, a gente precisa garantir que a gente tenha um piso de 100 associados que pagam, que voltam, que pagam todo ano, ou que fazem aquela recorrente, né? Aquela assinatura, porque é um compromisso de longo prazo, né? Então, a gente tem que ir sempre conscientizando os associados. Mas vai ajudar também na hora que a gente tiver a sala lá, né? E puder receber famílias lá e o pessoal... Entendeu? E aí a gente diz, tá vendo? É um espaço que é seu, agora ajuda a gente a manter, né? Isso. A ideia sim, é a gente tentar fazer, assim, esse trabalho de boca a boca até tem, eu acho surge alguma coisa nos grupos, mas eu acho que a sala vai ajudar a mostrar o trabalho, sabe assim, aquela do trabalho concreto, assim, as pessoas ainda têm muito isso. Quase eu tenho que pegar. Após dias, eu acho que vai ser uma boa. Se, por exemplo, as pessoas puderem juntar em algumas horas e avançar na diagramação ou no conteúdo de dias, às vezes pode ser uma boa também. Sim. E eu não me preocupo, viu, Caroline, agora com a questão da gente ficar apertadinho, porque eu acho que eu sempre tive essa visão assim, a gente tem um saldo em caixa e a gente tem mantido esse nível de associado que a gente pode se segurar durante, vamos dizer, uns 2 ou 3 anos de aluguel, entendeu? Que se a FSI continuar, entendeu, crescendo, com mais associados, mais gente pagando, a gente deslancha. Agora, se por acaso a gente não tiver apoio, não conseguir usar esse espaço para nada e não crescer, aí a gente revê isso daqui a 2, 3 anos. Mas a gente tem onde se segurar durante um tempo. Podemos, né, pegar o espaço e garantir aí uns 2 anos de aluguel sem susto. Mas é que eu também já pensava em a gente ter um estagiário, né? Uma pessoa, pelo menos... Eu acho que essa etapa vai... a gente deve... É um passo maior. É legal, é importante, mas acho que é um passo maior que a gente tem que se firmar um pouco mais para dar esse passo. Porque aí você começa a ter, mesmo que seja estágio, tem obrigação trabalhista, tem que fazer declarações trimestrais à Caixa Econômica. É o trabalho burocrático que isso dá, né? O Ari disse, quando tiver qualquer empregado, aumenta muito a burocracia, entendeu? Você tem que apresentar declarações trimestrais à Caixa Econômica, trabalhista, porque a pessoa jurídica contratando é diferente e não pode fazer na informalidade, né? Infelizmente, a burocracia do país é grande. Eu mandei aqui a resposta do Max, ele pode contribuir para o grupo com vídeos, médias sociais, ele é alemão e não escreve muito bem português. Perfil de psicólogos, aplicativo para celular, acho que artigos e vídeos, talvez, não é? Queridos, me lembre, por favor, a senha da área protegida. Eu não... Alguma coisa que não saiu. Estou em dia, com E maiúsculo. Com E maiúsculo. Eu estou botando, eu falei, gente, eu tenho certeza que o nome é esse, não entra. Primeiro E maiúsculo, tudo junto. Não tem espaço, não. Já, agora foi. Não. Mas é isso, assim, eu acho, vamos começar a pensar nisso, se ele conseguir fazer, ver uma data que fique bom para ele, para a gente organizar. Se ele puder mandar algum material para as meninas prepararem um post, uma coisa pequenininha também, para não... Estás a falar do Max, não é? Eu vou pedir, então, sobretudo, artigo. É um artigo simples, né, para que a gente consiga fazer um post, ou 1 ou 2 posts, mas com alguma base, né? Com alguma base que venha de uma fonte confiável, que não seja a gente só dando o Google e pegando sobre o tema, né? O ideal seria ele mandar, tipo, frases de impacto que caibam num post de Instagram, né? Um quadradinho, assim, tipo uma frasezinha. Isso. Assim,
que leve para o artigo maior dele, ou vídeo. Exato. A questão é que a própria frasezinha de impacto já requer um conhecimento do tema, né? Seria bom ele indicar daí para a gente. É só para que a gente possa, às vezes até um link que a gente possa compartilhar de algo que ele mesmo escreveu, uma forma da gente ir divulgando o trabalho dele também. Isso. Sim, links de E a gente se artigos, compromete a botar o link vídeos, da empresa, né? Vídeos pode ser uma boa, né? Sim, claro. Pronto, estou a falar com eles. Perfeito. Ótimo. Os guias, a gente avançou alguma coisa. Eu estou devendo de Lisboa. Esse caos não consegui acabar. Temos 5 prontos. Caroline vai agora terminar a fazer a diagramação. Eu estava agora mexendo no dia de Isabeba. Eu até ia comentar que é muito importante a gente ter mais reuniões dessas, ou mesmo algum contato tete a tete, tipo a Ana me escreveu pessoalmente, ligou para mim, para meio que dar uma estimulada, porque a gente precisa, entre a gente, dar Verdade. lembrete, sabe? Porque senão a gente vai murchando o voluntariado. Manter a chama acesa, né, Carolina? Nós temos um grupo de coordenação dos dias, nós 4. Eu peço desculpas por isso. Agora que a vida entrou em casa, pretendo dar conta desse recado também mais, assim, estava muito caótico. Vamos ter que dar assim uma agitada para as pessoas. Mas agitada para a gente mesmo. É isso. Sim. Assim. Mas então, já tem 5 prontos. 5 com material suficiente para publicar. E aí, a Carolina também disse que se ela precisar de ajuda, certamente Maria ou a Cristina ajuda, para conseguirmos publicar estes, porque aí ao publicar já anima também as pessoas. Olha, temos a Addis Abeba, Bucareste, Buenos Aires, Genebra e Montevidéu. E poderá sair com um empurrãozinho Dublin e Roma. Roma ainda precisa de mais umas coisas, mas, por exemplo, a pessoa que está a fazer Roma não pode fazer a parte de gravidez nem de crianças, porque já está noutra fase da vida. A pergunta é, publicamos a mesma, apesar de estar incompleto nessas partes? Porque tem muitos guias assim, tem muitos guias que estão halfway e estão ali parados. Então, se não pergunto se não seria o caso de fazer uma publicação com um aviso de, olha, estes dias precisam de ajuda. A gente publica, às vezes, o que tem e fala em construção, digamos assim, com as informações que tem e já pela chamada de voluntários também. Sabe? Nos ajude a... Pois é, porque tem isso pode ser uma estratégia. Eu andei ajudando. Desculpa. Eu andei ajudando lá atrás, depois não continuei, Ana, fazendo alguma coisa de Ottawa, mas eu sinto que para esses guias é muito importante que tenha pessoas que estão ou estiveram lá recentemente, porque tem muita informação prática ali que pode desatualizar muito. A gente não sabe, né? Porque a gente já saiu de lá 2, 3, 4 anos, a gente não sabe mais. É câmbio, é médicos, tem várias coisas que são muito dinâmicas, né? Então, inclusive, acho que os guias eles têm a data, né, da última edição, né? E a gente tendo um número bom de guias, tem que ter alguém sempre lendo e fazendo essa revisão. Mas como tem a data, a gente também, assim, é que a revisão a gente também precisa da colaboração, né? Tanto a colaboração de revisão é tão importante quanto aquela de elaboração, né? É o motivo que os guias morrem, né? Os guias que foram feitos do Ministério, aquela página do Ministério que tinha, eles acabam morrendo por falta de atualização. E a gente meu caro, tem familiares viajando pelo mundo todo. Então, a gente tem que estabelecer um número mínimo de guias, que nós estamos chegando lá, né? Estamos com 13, agora já vamos chegar aí a mais de 20, pelo que a Ana falou. Quando a gente tiver esse número mínimo de guias, a gente tem que fazer um trabalho de ver quem são os associados que estão indo para esses postos e tudo, e pedir essa manutenção. Agora, para iniciar um guia, eu senti insegurança de fazer mais coisa de um guia, já que eu estou
entendeu? Há quase 5 anos no Brasil, você está entendendo? Mas eu acho que a gente pode, Fernanda, assim, só uma questão, assim, para total crítica, mas às vezes fazer a adequação e fazer, às vezes, o lançamento ou uma chamada de contribuição para um guia específico. Não o lançamento do guia, Tá mas, certo. por exemplo, o guia de Roma precisa da sua colaboração no que para assuntos relacionados à criança, Uhum. por exemplo. Porque aí a gente, às vezes, não dá para aquela pessoa que acha que não pode contribuir ou que não tem tempo de contribuir Uhum. uma contribuição menor. É. É sobre crianças, por exemplo. E poderia até, talvez, usar o grupo, se existe o grupo de outreach, né? Nos isso, fazer isso lá. Consultar, fala com o coordenador lá, olha, consulta se tem algum associado da FSI aí no posto, ou mesmo que não tenha, alguém que se disponha com criança a redigir um capítulo sobre escolas e tal. É isso. Isso eu acho que é muito interessante essa ideia. Tu vais direto ao ponto, à cidade onde as pessoas estão a viver e podem colaborar. Afinal de contas, é por um interesse delas. Sim, isso bem, não é? No meu parte, eu estou segurando as guias de Moscou para a Ana. Agora, quando voltar no Brasil, eu faço. Agora, sem babá. Sim, não, claro. Mas eu faço. Em outubro eu faço o meu parte de Ottawa, eu faço de Moscou, agora que atualizei um pouquinho. E de Brasília, Brasília é de muito motorista. Eu pensei que seria uma coisa legal, não sei se tecnicamente, tem que pensar como que fazer tecnicamente, mas você sabe, no Amazon, quando você compra uma coisa, você pode fazer uma pergunta. Por exemplo, isso trabalha com baterias AA? E essa pergunta vai para todo mundo que comprou. Eu pensei que seria legal se tivesse um database das pessoas no qual posto que eles eram, e quando entra alguma nova pessoa no posto, por exemplo, eu estou indo para Addis Abeba e eu faço uma pergunta, como que eu faço carteira de motorista, que vai para os e-mails de todas as pessoas que eram lá no posto, e a pessoa, quem quer, pode responder, ou pode dar o contato. E assim, se eles responderam, nós podemos pegar essa informação para atualizar uma guia. Aí, tecnicamente, significa que nós vamos mandar um e-mail pessoal para toda a lista de FSI, pedindo se eles quiserem contribuir de quais lugares, quais postos que eles tiveram, e se eles estiverem dispostos para as perguntas que as pessoas podem ter no futuro. E aí tem a possibilidade de perguntar, de fazer uma pergunta sem fazer os canais de escrever para alguém, para ele achar alguém, de alguém a alguém. Aí, tecnicamente, é um questão que tem que pensar. Isso é só uma ideia. Minha ideia é ótima. Isso pode ser colmatado com o outreach agora, é mais rápido. Sim. Tá, Ô, Fernando, pode botar teu microfone no silencioso, tá dando muito ruído, porque tá mexendo demais, assim. Tá cozinhando. Tá, beleza. Sobre isso, não sei se seria exatamente essa a questão, Cristina. A gente já teve um fórum funcionando dentro da AFSE, só que o fórum se mostrou muito legal na questão da ideia, mas as pessoas não usavam, porque, enfim, tem que se logar, tem que ir lá, demora para ter a resposta. O WhatsApp é mais rápido, né? Então, as pessoas conseguem fazer perguntas e rapidamente ter respostas. Então, a gente já tentou fazer fórum, foram anos de trabalho para botar isso no ar e foi desativado. O que, na época, eu tinha sugerido, antes de lançar fórum, porque eu já achava que aquilo ali era meio antiquado, o que eu queria ter feito na AFSE é uma Wikipedia
que as pessoas que o guia fosse uma Wikipedia. Então você se logava e ao mesmo tempo que você está lendo, você já pode editar. Isso é legal. Então isso foi uma coisa que foi pensado, mas e o Itamaraty tem essa plataforma, né? Dentro da Intratec. Lembra o guião da Intratec? Lembra aquele guia de postos que o Itamaraty tinha? Uhum. Eu estou dizendo tinha porque desapareceu. Sim, mas tem várias coisas dentro do Itamaraty que eles já compraram a ferramenta que possibilita fazer Wikipedia. Se a gente, enfim, de novo, né? Se a gente tivesse uma parceria maior com o Itamaraty e a gente pudesse ter acesso a algumas coisas lá dentro, né? Esses valores são muito altos para uma plataforma desse tipo, Carol? De Wikipedia? O problema também não é só o custo de comprar a ferramenta de Wikipedia. Acho que isso não é o problema é manter, né? Manter. E aí, realmente, quem entende de informática aqui, até hoje, só eu, né? O Luiz Felipe, que era um cônjuge da Mariana, sócia, era outra pessoa que era braço direito, assim, para manter essas plataformas. Foi ele até que fez o fórum, mas precisa de pelo menos 3 pessoas para manter. Dá muito trabalho. Não, sim. Tudo que é dinâmico dá muito trabalho, né? Tudo que tem esse dinamismo dá muito trabalho de manutenção. Mas essa era uma ideia muito legal. Se a gente tivesse essa parceria, só pensando assim para frente, sabe? Eu sei que isso não vai acontecer curto prazo, mas pensando para frente, no futuro, quando a gente tivesse essas parcerias mais fortes com o MRE, a gente poderia estar usando uma ferramenta que eles já têm lá dentro e colocando o conteúdo, né? Imagina que maravilha. Mas saíram os guias da Intratec, já não tem mais, é isso? Não, eu acho que não. Pelo que eu conversei com o Pedro, vou até pedir para o Igor olhar, mas pelo que eu conversei, parece que não. Que eles tiraram os guias para fazer uma reformulação. Que nunca aconteceu e daí. Que nunca aconteceu e os guias nunca voltaram. Isso. E só que, enfim, eles não têm guias, mas eles têm a plataforma Wikipedia, porque eles usam isso para outros documentos lá dentro do Itamaraty. De vez em quando o Rafael me mostra assim, isso aqui a gente atualiza pela Wikipedia da Intratec. E eles têm isso, eles têm documentos de gestão dos postos que é no formato Wikipedia. Então, seria só assim, o Itamaraty nos dá acesso, nos dá abertura junto ao setor de informática deles, né? Para transformar os documentos em Wikipedia e a gente faz fácil, né? Enfim. Catarina. Não, isso é muito interessante. Estando lá dentro, isso fica mais fácil, viu? Porque tem várias coisas que a gente não tem acesso, porque quando você tem lá, você tem um ponto de computador, aí eles te dão um ponto de acesso à rede, né, interna deles. E aí essa questão de permissões e tudo, né? Quer dizer, para usar a mala diplomática, para acessar coisas que são de servidores, a gente tendo uma sala lá facilita. Isso pode ser um caminho da gente tentar pelo acesso à rede deles, né? Nem que a gente tenha que, de vez em quando, usar este tipo de computador ou começar por aí o diálogo. Acho que pode ser bom. Mas voltando a falar do guia, eu me comprometo ainda essa semana a botar no ar os 5 guias, tá? Addis Abeba, Bucareste, Buenos Aires, Genebra e Montevidéu. Eu estou só arrumando a formatação, porque acaba que as pessoas vão adicionando conteúdo e vai estragando, digamos assim, a formatação. Isso, ficando tudo misturado, tudo. Então, eu estou arrumando isso para daí transformar em PDF e aí publicar no site. Então, requer um trabalho. Processo. Acho que isso vai ser muito bom. E aí a gente parte para incentivar mais. Aí eu acho que lançando esses e fazendo agora para outubro essa questão da saúde mental em especial, acho que a gente para o próximo mês pode tentar conversar com as meninas, marcar uma reunião agora mais para o final de outubro, para a gente ver o que guias estão muito bem encaminhados e que faltam informações e a gente planear um programa de pedido de informações para guia, de informações específicas para guia.
Mais uma coisa. Daí, falando sobre essa coisa de conteúdo de filhos, não sei o quê, eu já fiz 3 guias, né? Fiz o do Irã, de Washington e de Pretória. Os 3 estão sem capítulo de filhos, porque eu não tenho filhos. E eles estão no ar. Sim. Porque todo o resto está ali, só não tenho dos filhos. Eu coloquei um disclaimer. Eu tentei compartilhar agora a minha tela, mas por alguma razão eu não consigo compartilhar. Não sei se é porque eu não sou a mestre aqui da reunião, mas eu tenho um disclaimer pronto que eu colo nos capítulos que eu não consegui preencher, então eu coloco lá, vou até ler para vocês o que eu escrevo. Eu boto assim: você também pode colaborar com o nosso guia. Ajude-nos a completar a informação deste capítulo. Mande-nos um e-mail para... Daí eu botei o e-mail da AFSE. É isso. É isso, eu acho que a gente pode começar a trabalhar dentro dessa linha. E aí pegar os guias que não estão, e às vezes, assim, não é chamar as pessoas a completar, a fazer guias, mas às vezes a completar guias que já existem também. E quem sabe isso motive a fazer guias. Uma chamada. Você já viveu neste posto recentemente? Não, ajude a nos atualizar a informação, sabe assim? Eu acho que o mais rápido e eficaz é entrar ali na nossa lista de grupos de WhatsApp. Ali tem um link rápido para entrar. Você clica e você já entra no grupo. E aí dá um oi. Oi, gente, estamos passando aqui para perguntar se vocês que estão em Roma, por exemplo, sabem de informações quanto à escola para filhos. Aí fica mais rápido, porque está direto no público que vive lá hoje, né? Sim. Caroline, como é que a gente tem acesso aos outreach? Eu não tenho acesso a nada disso. Tá? Não, é porque só não foi pedido. Mas a gente tem um Excel, eu acho que eu compartilhei com alguma cônjuge estrangeira. A gente tem um Excel com todos os grupos formados e com um link para entrar nos grupos. De vez em quando eu entro, às vezes eu preciso de alguma coisa, eu clico no link, entro no grupo e daí saio. Carol, quando você tiver tempo, compartilha na página para Michele e para Maria, compartilha no nosso grupo para Maria pegarem também, para que a gente possa tentar fazer as chamadas pela parte de comunicação. Eu tinha falado com a Ana, e vale para qualquer pessoa, que quem quiser mexer mais e começa a ver coisas assim, fala com a gente faz uma chamada aí a 2 e dá uma geral de como é que você entra nos arquivos da FSI, porque tem muita coisa, entendeu? Tem esses grupos, tem o cadastro, tem a edição da página para a área restrita, acrescentar textos, tem muita coisa, entendeu? Que é bom, às vezes, se você está mais interessado nos assuntos, você poder acessar ali o nosso Google Drive e navegar por onde você quiser. Por exemplo, para pedir a declaração para a Karina entregar na Aliança Francesa. Eu peguei lá, você exatamente, tendo acesso ao nosso Google Drive, você tem uma pasta lá, apoio aos associados. Você vai encontrar todo tipo de declaração que a gente já deu lá dentro. É por isso que é importante ter gente na AFSE, ter o histórico mental das coisas que já aconteceram, porque também. Gente nova é importante entrar, mas é importante que a gente que está antigo não saia, porque às vezes as pessoas estão fazendo retrabalho que já aconteceu, já foi feito. Eu tinha dito à Ana, foi quando ela precisou dar essa declaração, eu falei, Ana, você mesmo não dá a declaração? Você está na diretoria e tal. Ela disse, onde é que eu pego? Eu falei, vou pegar para você lá no Drive. Mas se você quiser, depois a gente senta e faz eu te dou te mostro, dou uma passeada nos nossos arquivos, né? Porque tem a memória viva, mas a nossa memória arquivada é muito boa, né, Caroline? Muito. Não faço ideia. Tudo foi feito e bem organizado lá dentro. Carol, onde está essa questão do guia dos grupos? Estou aqui no Drive. Tá, estou abrindo aqui para procurar. Às vezes eu também não sei de cor. Eu me perco aqui no... Eu procuro por palavra-chave. Olha só, uma dica. Tu vai ali no search, bota WhatsApp, vê se não aparece alguma coisa. Eu acho que é na parte de comunicação, Liana. Quando tu bota no search WhatsApp, já aparece ali, grupos WhatsApp Projeto Outreach. Tá. Vê se tu consegue.
Gente, eu tô ficando sem bateria e eu tô sem computador. Se cair aí... Gente, eu não Eu tô... também estou a ficar sem bateria. Você tá Não, no- mas eu acho que assim, a gente. Foi uma reunião bem. Apareceu aqui para mim, Carol. Obrigada. Então, usa bastante essa ferramenta de search, porque às vezes nem eu sei onde é que está o caminho, mas eu sei as palavras, né? E daí acho as coisas. Oh, Carolina, eu acho que vou ter que me reunir contigo um dia aí, pessoalmente, para tu me trazer esses caminhos todos. Eu te pergunto, Ana, tu tens acesso às pastas todas da AFSE? Faço a mínima ideia. Tem que ter, a gente está com muita restrição aqui. A gente fez uma limpa, mas eu acho que a gente... Deixa eu dar um share aqui para ti. De tudo, Ana. Olha só a responsa. Aí eu entro como? Com o tal estou em dia? Eu vou te mandar... Não. Tu entra pelo Google. Uma vez logada, tu vai ter acesso a tudo. Estou te mandando agora. Você tem que Tu entrar pelo mandaste Google. todos os links dos dias. Olha só, porque eu, o Fernando e a Liana, nós nos logamos nessa pasta pelo e-mail da AFSE. Uhum. Mas eu estou te dando acesso pelo teu e-mail pessoal. Tá? E ela dá acesso para uma pasta, para um arquivo. Mas eu estou dando acesso para a Ana de tudo, porque a Ana é ativa, né? Já consegue fazer um geral assim? Tá bom. Ok, vamos ver se eu depois entendo isso. Quem também está com... Eu acho que a Michelle também entra pelo e-mail geral da AFSE, né? A Michelle. Para poder mandar as informações, né? Precisa ter, né? Uhum. Tá certo. Ok, cria um app e carpeta compartilhada contigo, diretório principal. Isso. Tem coisa pra caramba aí dentro, viu? Tem toda a nossa história. Então agora você acessa pelo seu e-mail que ela te mandou, né? Você navega nas nossas pastas todas, né? Só não aperta o botão delete, tá? Só isso. Só abrir. É o único botão que você não pode aqui, apertar. então, estão as declarações, não é? Estão as declarações de que é sócio, envia, essas coisas todas. Tem tudo. Você pode passar uma semana inteira trabalhando ali dentro. Doido. E você pode olhar a data dos arquivos, você vê o que está mais que a gente tem mexido, a Caroline, eu, tal, olhando, você... tá aqui as coisas mais... As declarações mais recentes, as cartas, você pode ordenar por data. Não sei se vamos falar sobre os convênios. Mas podemos falar, não estava na minha pauta, mas podemos falar sim. Fale. Porque eu acho que não estaria na hora de ir visitar alguns lugares e afirmar o interesse em continuar, ou não precisa? Sobre isso, a Carol Vilalva até me ligou esses dias, semana passada, com uma questão, com uma amiga dela, até da questão de apoio jurídico a cônjuges que se separam, que as pessoas que entendem da sistemática do Itamaraty. E que foi uma advogada que foi indicada pela Érica em Brasília, e eu já estou com o contato dela, quando eu for a Brasília em novembro, eu quero ver se eu consigo marcar com ela, porque pode ser uma pessoa legal para que a gente indique, porque a gente acaba tendo muito conhecimento, e é um ministério com as suas peculiaridades, ainda mais no exterior, né, que você tem salário, IREX e todos os componentes. Então, eu acho que pode ser legal a gente ter um contato jurídico de alguém que entende, que possa vir a entender e dar apoio. Aí, no nosso caso, é literalmente as famílias. Muito importante. Não sei se é a mesma pessoa que a Camila está a falar, mas tem isso. Uma pessoa, ela está desesperada atrás de alguém que entenda da dinâmica do Itamaraty num processo destes, os salários, tudo isso. É isso. E eu falei com a Carolina, se calhar é a mesma pessoa. Muito bom. Deve ser a mesma pessoa. Esperamos pela tua vinda em novembro e se quiseres eu vou contigo. Ótimo, perfeito, combinado. Eu acho que eu estou chegando aí, os voos do Peru reabrem diariamente agora dia 1º de outubro.
O Igor deve ir a Brasília para resolver coisas. A gente está sem carteira de motorista, essas coisas que vão vencendo no exterior e a gente precisa resolver. Então eu devo ficar. Eu quero ficar uns 2 meses no Brasil. O Henrique está de aula online, então independe de onde eu faça, ele continua na escola. Então quero ver se eu fico uns 2 meses entre Rio e Brasília. Fazemos uma lista de lugares onde a gente Sim. pode ir. Por exemplo, agora recentemente, gente do grupo dos Spouses usou a Aliança Francesa e a Escola das Nações. Isso tem que ser divulgado. Eu vou, inclusive, mandar uma mensagem agora para o do Foreign Spouses, dizendo, gente, olha, esta pessoa e esta pessoa, não se esqueçam que tem convénios para quem está em dia com a APSI. E elas darem depoimento também. Só na Escola das Nações é impressionante, o que se pouco ao fim do ano. Sim. Pessoal, antes que minha bateria acabe, lembrei de um assunto aqui que, se alguém conhecer do nosso grupo, associados e quem tem gente que esteja em Washington, ou quiser alguma ideia para falar com o grupo lá, Washington tem umas coisas acontecendo. Aquele grupo, a FSI Garage Sale, não sei se vocês recebem, estão inscritos e recebem. Eu gerencio e recebo, e ele estava há muito tempo, não tem nada, mas quando ele tem coisas legais. Aí eu pensei em Brasília, mas uma que está mudando de Washington começou a fazer posts lá, entendeu? Bem legais, entendeu? Então, para os associados de lá, quer dizer, você pode, apesar dele ser de todo mundo, né, o Garage Sale, ela colocou, né, em Washington, retirar em tal lugar, não sei o quê. E nós temos em Washington também um oferecimento daquela corretora de imóveis, né, que eu mandei para vocês por e-mail, e ela tem mandado alguma divulgação do trabalho dela para o e-mail geral da FSI, né? Então, eu não sei, a gente pode colocar no guia, pode fazer posts, enfim. É só para lembrar e avisar isso, que Washington está agitado. Que bom. Mas é isso, queridos. Vamos ver se a gente então marca, se não tiver outro assunto, uma reunião agora para o final de outubro, para a gente definir até essas visitas, Ana, ver essa questão, comentar como foi. Eu vou combinar com as meninas da comunicação também. Ana, se alguém quiser participar, quero ver se a gente agenda uma reunião com a comunicação para esses próximos dias, para poder fechar essa questão da saúde mental. Maria, e a gente conseguir trabalhar bem. A Carolina está querendo falar, coitada. Fale, Carol. Eu tenho mais um tema para trazer. Eu queria... essa semana estou fazendo 44 anos. Uma idade muito interessante para a nossa pauta de pensão. Pensão. E aí eu queria resgatar e queria o apoio aí da advogada aí do grupo, né? Eu queria ver se juridicamente as coisas ainda estão como estavam, né? Que apenas a partir dos 44 anos o cônjuge tem direito à pensão vitalícia. Integral. Vitalícia. Se isso ainda é como a gente aprendeu que era. E aí eu vou pesquisar. Talvez eu nunca soube dessa história, mas é interessante. Mas deve ter mudado com a reforma da Previdência, né? Isso, a reforma da Previdência fez essa reforma assim e garantiu pensão vitalícia apenas para os cônjuges de militar. Na época, a gente tentou botar o Itamaraty também como uma carreira que precisa garantir o futuro dos cônjuges que acompanham e não tem direito a trabalho no exterior. Uhum. Né? Não tem direito a trabalhar na embaixada, não tem direito a exercício provisório, não tem direito a nada e também não tem direito à pensão. Se disserem que tem, vocês ainda é muito limitado, ainda não é a realidade de todo mundo. Enfim, a gente não tem direito a gente não tem condições de ter uma carreira contínua e também não tem a garantia da pensão se a gente fica viúvo antes dos 44 anos. É isso. E é o caso de vários cônjuges que ficaram viúvos nos últimos anos e eram jovens com filhos, 3, 4, 5 filhos, e estão na mão, né? Ficaram na mão. Então, eu queria talvez escrever uns 2 ou 3 parágrafos sobre isso
e com um apoio jurídico, porque eu não sei daí explicar juridicamente essa questão, mas eu queria falar pessoalmente das emoções que isso envolve, né? Acho fantástico. E aí eu precisava, talvez, Liana, da tua ajuda para Eu vou pesquisar. Jurídico. Perfeito, claro. Daí a gente poderia publicar isso, mandar isso para a DB, para o Sindi Itamaraty, para eles publicarem nas revistas deles. Perfeito, perfeito. Ótimo. Aí, uma outra, a gente já tem um outro fator esse mês também. O julgamento da DI agora em outubro, dia 14. Também continua em pauta. Será que dessa vez sai o julgamento, Liana? Finalmente. Espero. Vamos ver se não vamos Depois ter novidades. Vezes é mais provável, né? Essa vai a terceira marcação, né? Não, não é. Isso não tem uma relação exata, não. Não. A gente vai precisar ver como está o país. Assim, semana que vem vai começar as pautas dessas questões voltadas ao Bolsonaro. Então, assim. A gente está sempre em polvorosa daqui. Dependendo de como isso avance ou não, uma outra questão entra em pauta, né? Tá certo. Que pena. Tomara que vamos torcer todo mundo. Isso aí vai dar um movimento danado, porque essa ação é legal, quer dizer, essa ação ela nasceu da FSI, né? Quer dizer, o trabalho lá atrás, da Carolina, da Fabíola, de um monte de gente que foi atrás, que brigou, e essa ação existe por causa da gente. Claro. Não, quantos anos, né? Isso também a gente tinha que divulgar, né? Quantos anos a AFS está aí batalhando essa questão, né? Gente, a ação é de 8 de 2015. Uau, olha só. Tá? Tem 6 anos que isso está no STF para julgamento. Isso também é uma coisa legal para botar na comunicação, Liana. Porque isso, está aqui na minha listinha. As pessoas, especialmente pensando, Liana, nas pessoas que não são servidores públicos, que não entendem o que é exercício provisório, lembrar isso, hein? A gente não... Eu sei hoje porque eu estou na AFS. O grupo de mas... servidor está sempre ligado nisso, sabe? Mas eu que não sou cônjuge de servidor, não sou servidora, eu não sabia desses nomes. O que é exercício provisório? O que é ADI? É que a gente tem que dosar as coisas, né? Já ouvi, cuidado com a gente está falando muito dessa DI e de outras coisas, o pessoal diz, olha, separa os cônjuges servidores porque está muito poluído para todo mundo. Né? Então, a gente realmente é bom que o grupo de cônjuges servidores é muito ativo, mas a gente tem que dosar as coisas e não pode deixar de informar todos os associados, né? Algum postzinho no World Connection, na comunicação, no Instagram, né? E aí, eu acho que nesse nosso crescimento agora que está indo muito bem, a comunicação é fundamental, né? Claro. Eu acho que, mesmo não sendo pauta minha, pessoal, assim como quase todas as pautas da AFS não são minhas, porque eu não tenho filho, não sou servidora pública, enfim, tem um monte de coisa que eu não sou. Mas eu acho, você trabalha. Mas eu me interesso e eu apoio, né? Então é importante, enfim, divulgar isso, né? É uma questão de dosar, né? Mas tem que estar realmente, faz parte da... E uma coisa que foi interessante, até com essa questão da ADI, aquelas coincidências. O embaixador Baena estava saindo daqui de Lima e foi agora para Moscou. E no último dia deles aqui, eu conheci a Luciana, a embaixatriz, e ela, por acaso, é servidora do TRF1, está em teletrabalho e é assessora do Nunes Marques, no STF. Olha só. Então, eu vou pegar aquele memorial que a gente tinha preparado, eu vou ter que revisar agora para mandar para todo mundo de novo, vou preparar e vou encaminhar para a Luciana, vou encaminhar para o gabinete, né, do Nunes Marques, etc. Tem até que pegar o contato, que nem a gente fez daquela vez dos gabinetes, pegar o do Nunes Marques, e vou pedir para a Luciana conversar com o assessor que está lá presencialmente com ele sobre o tema, até porque ela fez exercício provisório na adidância na África do Sul. Interessante. Moçambique, minto. Gente, muito legal. Gente, eu preciso sair. Liana, vamos fazer essas reuniões, mas mesmo que aí não tenha muito assunto, é muito importante. Final do mês de outubro a gente vai fazer outra ali. Vamos ver o julgamento da FSI, esse dia da saúde mental, e vamos fazer outro. Carol, vamos fazer esse artigo. Estava me organizando aqui em casa, ficou meio complicado. Beijoca, Fernando. Fica bem, se cuida.
Carol, vamos fazer então esse artigo. Acho essa ideia ótima, isso é um tema super relevante. É porque dá força à pauta da empregabilidade, né? Porque, poxa, a gente não tem nenhum apoio de nada, né? Não, você não ninguém pode nem. consegue. Você não pode querer se separar, você não pode morrer, o cônjuge não pode morrer e você não tem trabalho. Uhum. Aliás, Liana, a minha pergunta é assim: o 44 anos é o do cônjuge viúvo, não do servidor, né? É do cônjuge viúvo. Sim. Por exemplo, se o meu cônjuge morre com 30 anos e eu tenho 44, Você está bem. Você está segura. Ou estava, tem que ver como estava a norma, mas estava. Sim. Era a data do aniversário da pessoa, do beneficiado. Do beneficiado. Uhum. É por isso que essa é uma data capciosa, assim, há 44 anos. É isso. 43 e 12 e 11 meses e 10 dias. Não, segura ele. Tipo, cheguei nos 44, estou garantida. Ufa, agora só não posso divorciar, então. É isso. É isso. Gente, a gente ri. Eu lembro da Cíntia, brincava muito com o Rafael quando o Rafael estava lá em Bagdá. A Cíntia, ela ficava assim, Rafael, você tem que ir para Bagdá. E eu ainda não tenho 44 anos. Tu não me apronte. Uhum. Não morra. Assim, é isso. Bagdá agora não. Espera fazer 44. Eu lembro que ela brincava muito com isso. Eu brinco com meu marido, aqui cá entre nós, meu marido teve câncer 5 anos atrás, né? Eu falei para ele, você não pode morrer antes de eu fazer 44. É bom você sobreviver para eu não ficar na mão. Mas a gente tem que tentar essa piada nas coisas. A Adriana do POC, não é? O embaixador do POC que faleceu faz um ano, 42 anos. Com um filho. Como é que você volta para o mercado de trabalho com 42 anos, né? Eu comecei a trabalhar de novo, né? Mas assim, porque a empresa que eu estou trabalhando, assim, ela é uma empresa alemã, né? De cooperação. Então, eles têm até cota para gente velha, assim. Eles estão contratando gente de 60 anos, assim, porque eles são super abertos, assim, né? Mas é difícil, gente. É difícil. Cara, é muito. Eu estava 10 anos sem carteira assinada, né? É difícil. É muito difícil mesmo, é bem difícil. Não é simples. Eu agora estou na questão se a Eletrobras vai privatizar ou não. Eu ando aqui assim também numa corda bamba danada. Que eu sempre tive para onde voltar. Uhum. Agora eu não sei se eu tenho empresa mais. Não, e como isso também está relacionado com a saúde mental. Claro. Porque você também ter para onde voltar te dá uma tranquilidade. Agora, toda vez que eu mudo de país, eu não tenho essa tranquilidade. Tipo assim, eu não sei o que eu vou fazer. Sim. Né? O que eu vou fazer no próximo posto? E no próximo posto? Mesmo que eu volte para o Brasil, eu não tenho para onde voltar. E essa era até minha questão quando eu conversei com o Parga sobre a saúde mental, era só até como a saúde mental da família, e aí a parte que nos toca, e tudo isso, interfere na saúde mental do servidor, e vice-versa. Né? Elas se conversam o tempo inteiro. Happy wife, happy life. É isso. É isso. Ok, meninas, vou ter que ir. Vamos lá, então. Carol, a gente se fala essa semana? Vamos falar. O Marcos, quando me enviar alguma coisa, eu envio imediatamente para a FSI, tá bom? Perfeito, Ana. Obrigada. Um beijo, meninas. Bom domingo. Beijoca. Obrigada. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.